Olá, estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos estudar o Fenomenologia e o Positivismo 2. Já estudamos esse tema na parte 1, agora estudamos a parte 2 e tem a parte 3 para a gente estudar mais para frente. Nas últimas aulas, ou na última aula, conceituamos um pouquinho o que é o fenômeno e o que é a parte positiva. E na aula de hoje vamos estudar então esses dois temas, tendo como objetivo principal fundamentar o positivismo e suas implicações, e também conceituar a fenomenologia e seus autores. Ok. Como eu já disse na aula passada sobre fenomenologia e positivismo, o maior positivista que a gente tem é Augusto Comte, lembrando que ele influenciou Benjamin Constant, e Benjamin Constant foi um dos responsáveis pela criação do hino nacional brasileiro, que é um poema maravilhoso, e também a criação da ordem e progresso escrito na nossa bandeira. E ele influenciou diversos outros países, não só o Brasil, mas influenciou vários países na criação e na produção desse selo nacional, que é ou o brasão ou a bandeira. E aí a gente tem Augusto Comte como um dos principais representantes do positivismo. O positivismo em si, ele vai desvalorizar a expressão mítica, religiosa e metafísica. Então, a questão mítica, Deus, santo, tal, os anjos, questão religiosa, questão metafísica, que vai além da física, não há muita valorização no positivismo, porque o positivismo não parece, mas ele é um pouco materialista, né? Matemática como instrumento de todas as outras ciências. Então, a base dele vai estar na base mais matemática, vai atuar muito na questão das exatas e nem tanto nas questões sociais e muito menos nas questões religiosas. Por isso que a parte mítica, a parte de metafísica, a parte religiosa, não encontra valorização neste pensador. Todos os bons espíritos repetem, desde Bacon, que somente são reais os conhecimentos que repousam sobre os fatos observados. Então, desde lá de Francis Bacon, tudo vem caindo sobre os fatos observados, na observação, no empirismo e alguma coisa agora científico. E agora começa o Augusto Comte trabalhar a questão do positivismo. Isso, e o positivismo tem como base a ciência, tem como base a pesquisa, tem como base a comprovação. E agora vai ser colocado em choque ou em xeque essas questões aí. Nesses termos, ainda podemos dizer que a máxima fundamental do positivismo e que não pode ser contestado é a questão da sua aplicação no estado de inteligência. Então, isso não pode ser contestado, ele trabalha com a parte da inteligência, com a parte da criatividade, com a parte do intelecto, e a prova disso, e de uma forma muito lógica. Então, logicamente que isso a gente não vai contestar, não vai ir contra esse processo que não dá. Vamos a um quiz aí. O positivismo de Augusto Comte, letra A ou letra B? Letra B. Ou letra A, desculpa, letra A. Por que a letra A? Porque desvaloriza a expressão metafísica. Eu olhei ali desvaloriza e me confundi, mas desvaloriza a expressão metafísica. Então está certo a letra A. Além dos três estados, na evolução, que nós estudamos na aula passada, que é o teocentrismo, o metafísico, depois o positivismo, os três estados para chegar ao positivismo, primeiro a questão de Deus, depois a questão da comprovação dos materiais, depois a transformação desses materiais, que é a parte da ciência. Essa é a evolução positivista. Então, por exemplo, está chovendo hoje, lá no teocêntrico, no teológico, porque Deus quer. É vontade de Deus. Esse é o teológico.
o metafísico, é quando eu estudo isso. Opa, tem uma evaporação, tem uma condensação lá em cima, tem uma precipitação em forma de chuva. Opa, isso é a metafísica. O que é o positivismo? É as interferências que eu faço nesse processo da natureza que faz chover ou não. Então, cada estado mental ele vai partir de um modelo. E essas realidades são determinadas a partir dos tempos. Então, a chuva ou não chuva é um processo mental que nós criamos e agora nós estudamos e sabemos que se nós destruirmos a natureza, se nós provocarmos os desequilíbrios ecológicos, a gente não vai ter chuva ou vai ter chuva em abundância. Mas lá no primeiro momento a gente acreditava que era a vontade de Deus. Depois a gente entendeu esse processo. Agora a gente melhorou mais ainda esse processo, que é a parte da ciência, que é a parte positivista. Para isso tem que sempre ter uma organização hierárquica, né? E é esse estágio que a gente tem sempre de evolução. Então, os 3 estados agora, eles passam por o estado teológico. Então, o estado teológico é o estado que a gente está aí, Deus criou o mundo, Deus protege esse mundo, Deus está constituindo esse mundo. No espaço metafísico, que é o segundo estágio, é onde a gente vai descobrir as questões se começa a trabalhar as descobertas. Descoberta que não é o Sol que gira em torno da Terra, a Terra que gira em torno do Sol, descobrir estrelas, cometas, satélites, descobrir tudo isso e através da sala de aula, através daquilo que o Platão, Sócrates e Aristóteles vai chamar de escolástica, que é a escola onde a gente aprende o processo metafísico. E o último estágio é a ciência, onde a gente vai transformar a natureza em um processo cada vez melhor e cada vez mais útil ao homem. Essa é a parte positivista. Então, a ciência vem para ajudar e vem para desenvolver as potencialidades que o homem tem. Esse é o processo científico. Vamos a um quiz aqui. No estado positivismo, qual é a resposta certa? É a letra B. A ciência se torna decisiva. Então, com relação ao estado positivismo, com relação à ciência, com relação ao estado positivismo que chega até a ciência se torna o quê? Decisiva, né? Aqui a gente tem na fenomenologia ainda Edmundo Husserl. Edmundo Husserl é de 1859 a 1938. Ele vai buscar aproximar as estruturas do consciente, do ser, com a representação do objeto fora de si. Então, por exemplo, deixa eu tentar explicar isso. Nós temos uma consciência, nós temos um objeto consciente, eu tenho aqui um objeto chamado caneta. Então, eu tenho aqui uma caneta. Tá. Se eu tenho aqui uma caneta, como é que funciona, então, esse meu consciente? Eu tenho uma caneta. Agora, o que essa caneta representa além dessa caneta? Que sentimentos estão envolvidos nela? O que ela pode fazer, o que ela pode criar além de uma caneta? Então, são aquelas representações que nós damos ao objeto que vai muito além do seu valor em si, que vai muito além daquela aparência que ele tem em si. São a parte que pode ser entendido como uma parte sentimental mais em si, né, de um objeto. Então, o que vale um carro ou quanto vale um carro. O que vale por exemplo, uma aliança, né? O que vale uma aliança? O que vale uma aliança? Né? De repente ela custa pouco, mas na questão simbólica ela pode valer muito, né? Então o fenômeno é aquilo que aparece, aquilo que está aí, que está concebido, né? Então o que a gente vê aí? Que fruto a gente vê? Que objeto a gente vê? Isso é o fenômeno, pronto, está definido. E a gente não vai atuar conforme o seu ponto de vista.
O fenômeno é ou não é? O objeto. O objeto é ou não é? Está aí o objeto. Talvez esse aqui está além disso que a gente está comentando. É uma representação. É apenas um ursinho? Não. É um ursinho que está tampando o olho. E esse símbolo de tampar o olho quer dizer o quê? Ele está com medo, ele está com vergonha, ele está o quê? Ele está chorando. O que está acontecendo? Essa expressão vai além da física, vai além do consciente. E quando eu vejo essa fruta, ou quando eu vejo, para quem fuma, para quem faz uso do tabaco, aquilo ali tem toda uma expressão para ele, que para mim pode ser que não tenha, mas para certas pessoas tem, e que está muito longe de um ponto de vista. Vamos a um quiz. O fenômeno consiste em letra A, letra certa, naquilo que apresenta aos sentidos. Isso é o fenômeno, aquilo que apresenta aos sentidos. Aprofundar esse conceito levando a questão da intencionalidade. Então, faz uma crítica aos racionalistas e aos empiristas. A razão, aquilo que nos leva à verdade, e as experiências. Segundo ele, segundo o Husserl, os racionalistas, não há consciência fora do mundo. O mundo é o mundo, está aí o mundo, não há consciência. Está ali a caixa é a caixa, não tem consciência. Já para quem acredita na experiência, no empirismo, não há objeto fora de si. Esse é o objeto. Pronto. Não tem, não tem o que ficar. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que lá na tela anterior, por exemplo, se alguém chegar e for assaltar o teu relógio, você morre para não entregar um relógio que não vale nada, a tua vida é muito mais valiosa, mas você não entrega. E aí ele está criticando que os racionalistas dizem que não há consciência fora do mundo. A consciência está no mundo. E não há objeto fora de si. Então, não há objeto em si. Né? Não há objeto em si. É apenas objeto pronto. Agora, veja bem, a humanização desse processo científico de pensamento. O que você vê aí? Uma caixa ou um cubo? O cubo está suspenso ou está no canto da sala? Então, veja bem que ele traz diversas indagações. Olha, não é apenas um embutido. Não é apenas um embutido. Isso tem todo um sentido. Se você olhar esse objeto com fome, nossa, é um outro sentido. É uma outra visão de experiência. É uma outra visão até de sistema orgânico seu, vai salivar, enfim, se você tiver com muita fome. Então, a consciência desse objeto também depende da situação que você está com relação ao objeto. Vamos a um quiz, por favor? O sentido do mundo é denotado pela intencionalidade da consciência. Então, a revisão. Falamos de Augusto Comte, falamos do objeto que aparente e não é aparente, do objeto que muitas vezes ele está ali, mas ele tem toda uma expressão do que a gente sente e dos 3 estágios que tem para se chegar ao positivismo. E lembrando que o positivismo é a parte mais importante da ciência e a ciência é positivista. A próxima aula.